Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo em Israel, quando o mundo se volta para Israel. Aqui em São Mateus 27, São Mateus 27, quando Jesus está perante a Pilatos, disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Esse aqui foi aquele episódio da crucificação de Jesus. O presidente, porém, disse: mas qual mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo a todo o povo, disse: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui foi uma profecia que Israel profetizou sobre Israel e que essa profecia se cumpriu. Então aquilo foi uma profecia que se cumpriu e o sangue de Jesus caiu sobre aquele povo. E o general Tito invadiu Israel, espalhou os judeus para todos os lugares do mundo. Então, o que acontece? Os judeus sendo espalhados, agora está chegando o momento de cumprir as escrituras. Os judeus têm que voltar. Aqui em Ezequiel 36, verso 24, está escrito aqui, ó: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trareis para a vossa terra. Então, os judeus começaram a voltar para esperar Jesus, a volta de Jesus lá em Israel. Ezequiel 37, verso 12, está escrito assim, ó: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É o que está acontecendo. O povo judeu voltando às suas origens. E quando os judeus voltam para Israel, muitas pessoas não sabem que o povo judeu é o povo mais inteligente do mundo. É o povo que retém a maior parte de dinheiro do mundo. Quando volta um judeu, as fábricas são fechadas, as indústrias deles são fechadas, porque eles são os donos de quase todas as indústrias do mundo. Então o dinheiro volta. Então é o que está escrito aqui, ó, em Zacarias 12. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregados e ajuntar-se-ão contra ela, todas as nações da terra. Então por que essa guerra? Essa guerra é atrás de dinheiro, porque o judeu tem o dinheiro. Então por que o mundo vem contra Israel? Para buscar o dinheiro, porque Israel, o povo de Israel voltando para Israel, eles levam dinheiro e o mundo entra em uma quebradeira. Então o povo vai atrás de novo para pegar o dinheiro que os judeus têm. Então por isso que todas as nações da terra ajuntam-se contra ela, contra Israel. O mundo inteiro vai virar contra Israel. Então aqui em São Lucas 21, verso 24, é aquela profecia que Jesus fala: e cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Aconteceu com o judeu. E agora estão regressando. E Jerusalém será pisada pelos gentios. É o que está acontecendo. Jerusalém está sendo pisado. Até que os tempos dos gentios se completem, até que o arrebatamento acontece. O arrebatamento vai acontecer primeiramente. Então Deus não permite os judeus
nem vencer totalmente a guerra e nem perder totalmente a guerra, até que o arrebatamento aconteça. Aí sim, porque Deus não trabalha com gentil e judeu ao mesmo tempo. Jesus veio e trabalhou com os judeus 3 anos e meio. E agora ele está trabalhando, ele parou de trabalhar com os judeus e está trabalhando conosco, os gentios. E depois que acontecer o arrebatamento, Jesus volta a trabalhar com os judeus. Enquanto isso não aconteça, Jerusalém será pisada. Deus usará Israel contra o mundo e o mundo contra Israel, um contra o outro, para que as escrituras se cumpram. Aqui agora em Zacarias 3, Zacarias 2, verso 6. Olá, ó, fugi agora da terra do norte. O que é a terra do norte? Terra do norte é a Rússia. Diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Veja, quem tocar em Israel, Israel é a menina dos olhos de Deus. E ao mesmo tempo, Deus endurece o coração da Rússia para que as escrituras se cumpram. Zacarias 14, verso 16. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Em Zacarias 14, verso 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, será o Senhor, e um será seu nome. Aqui no verso 12, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém, e sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e lhes apodrecerá as línguas da tua boca. Nós vemos aí pessoas do lado do Irã, pessoas que se dizem cristãos. Por quê? Porque a Bíblia tem que se cumprir. Aqui em Sofonias 2, verso 13, estenderá também a sua mão contra o norte, pela parte norte, e destruirá a Síria. A Síria já foi destruída, esse aqui já se cumpriu. Então tem que se cumprir porque tem judeus lá. Aonde tiver judeus, Deus vai fechar o caminho dos judeus para que os judeus retornem para Jerusalém. E neste intervalo aqui, ó, portanto esperai-me a mim. Sofonias 3. Portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia que eu levantar sobre o despojo, porque o meu juízo, olha o juízo do Senhor, é reunir todas as nações, é congregar os reis, para sobre eles derramar a minha indignação. Então, o Senhor Jesus Cristo vai reunir as falsas igrejas e uni-las, fazer com que elas se unem para derramar o seu ardor, para derramar a sua vingança, que é o ardor da minha ira. Toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Aqui está Daniel 11, aqui, ó, uma parte da profecia que foi profetizada há muitos mil anos atrás. Daniel 11, verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte, Rússia, Oriente, Israel e do Norte espalharão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio, e entre o mar grande, um monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Então Deus vai usar um contra o outro, Rússia contra Estados Unidos, e contra a China, e contra Jerusalém, e contra Israel, e vai formar aí uma guerra um contra o outro para cumprir as escrituras. E Daniel 11 também, aqui, porque o rei do norte tornará
e porá em campo uma multidão maior do que a primeira vez. Aqui são sobre a guerra entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos não suportarão a Rússia. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre a vitória da Rússia sobre os Estados Unidos. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do rei do sul, que é os Estados Unidos, não poderão subsistir nesse espaço de tempo. Então, a Rússia, mas os Estados Unidos já guerreou muitas vezes. E dessa vez os Estados Unidos não suportará a Rússia. As duas primeiras, parece que Estados Unidos venceu. Mas agora, essa última, agora, os Estados Unidos não suportarão os braços do rei do norte. Que está a profecia de Daniel 11. Aqui em Ezequiel, aqui aparece até o nome do rei do norte, persas, etíopes, e os de Put com eles. Put é o presidente da Rússia, e com todos com escudos e capacetes, e Gomer e todas as suas tropas contigo. Então aqui está a Rússia. A guerra começa com Rússia, China e Estados Unidos. E isso é bíblico, mas só que a falsa paz vem antes, que é aos Tessalonicenses. Com esses rumores de guerra, depois da falsa paz, aí se dá a terceira guerra mundial. Então Deus usa todos esses países. Ele usa a Rússia para vingar dos Estados Unidos. Estados Unidos é o maior país que deveria dar exemplo de cristãos e pisaram na palavra de Deus. Então Deus vai usar a Rússia contra os Estados Unidos e vai usar os Estados Unidos também contra a Rússia, contra o Irã, que vem sobre Israel, contra todos os países que vier contra Israel. Aí Deus usa os Estados Unidos. E ao reverso também, Deus usa Israel contra todo mundo para fazer vingança de ambas as partes. Então Deus usa cada país para vingar a sua palavra uns contra os outros. Que o Senhor vos abençoe, dê o seu like e passe este vídeo aí para quem necessita de um aprendizado como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Então veja as profecias se cumprindo. Nada está fora de lugar. Todas as escrituras têm que se cumprir e Deus está endurecendo até o coração das pessoas para irem contra Jerusalém e para tomar juízo sobre si. Vejam as pessoas a favor do Irã, pessoas a favor de governos errados contra Israel, apoiando Hamas, apoiando o terrorista. É a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus. Preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus. As escrituras se repetem. Deus vos abençoe.